Perfeito. Então hoje é 27 de agosto de 2023, nós estamos aqui em Poços de Caldas, nessa tarde de domingo, e temos a oportunidade de entrevistar o Frei Paulo Ananias, que nós já agradecemos, de antemão essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de conhecer um pouquinho da história do Senhor e a sua relação com a paróquia Santa Rita, que está caminhando para completar 60 anos. Boa tarde, Frei. Boa tarde, Hércules. Fala para nós um pouquinho da sua história antes de entrar na Ordem Capuchinha. Eu sou natural aqui de uma cidade vizinha chamada Botelhos. Sou de uma família simples, sem muito estudo, mas meus pais eram muito religiosos. Eu entrei cedo para o seminário, como era o costume na época, aqui em Ouro Fino, cidade também vizinha daqui. Em Ouro Fino eu fiz meus primeiros anos no seminário. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai se fortalecendo na vocação, no chamado. Depois de Ouro Fino, eu fui para o noviciado, que na época era em Conceição do Mato Dentro, juntamente com os noviços da província do Rio de Janeiro. Na época, as duas ainda não eram províncias, eram custódias. Depois passaram a vice-províncias, uma de Siracusa, que é do Rio de Janeiro, e a nossa de Messina. Terminado o noviciado, eu fui para Itambacuri. Lá nós fazíamos, na época era o clássico e filosofia. E como eu sempre fui um pouco adiantado nas idades, quando foi o noviciado, eu não tinha idade canônica para ir com os companheiros. Então fui ficando 6 meses sempre atrasado. A mesma coisa em Itambacuri. Então eu fiquei 1 ano atrasado dos outros companheiros por causa dessa questão da idade. Em Itambacuri nós ficávamos 4 anos. Depois vínhamos para Belo Horizonte, onde a gente estudava teologia, ainda junto com os estudantes, com os freis da província do Rio de Janeiro. Eu ordenei depois, terminados os estudos aqui na minha cidade, 1967, 24 de dezembro de 1967, então já completei 55 anos de padre, bem mais de vida religiosa. E nesse período inicial de padre, eu comecei trabalhando no seminário, aqui em Ouro Fino, onde até lecionei várias matérias, mesmo não tendo muito conhecimento, mas era professor. E depois de Ouro Fino, ainda padrezinho novo, é que eu fui para Santa Rita, substituindo eu e um outro que já falecido, Frei Cristóvão Figueiredo. Então nós fomos substituir o Frei Odorico, que foi o primeiro capuchinho a morar ali na Santa Rita, que era antigo bairro Paulo Zene. Era uma estação conhecida. E depois Frei Odorico fez esse trabalho todo de mudar o nome de Paulo Zene para Santa Rita. Tudo estava no começo, tudo. A igreja ainda não estava terminada, tudo aquilo que existe hoje ali, nada existia. A nossa casinha era uma casinha mais ou menos ali no rumo do início do portão das obras sociais, do pátio de festa. Lá no fundo tinha um salão onde se rezava a missa e onde alguns grupos se reuniam. E lá em Santa Rita, nessa primeira rodada, por lá eu fiquei uns 2 anos, eu e Frei Cristóvão. Então foi o Frei Odorico, o Frei Cristóvão, que era o pároco, e eu era o vigário nessa época. O início foi assim. Depois rodei por outras paróquias,
não me lembro a data, que eu voltei para Santa Rita, já atual conjuntura toda de construção, essa estrutura que existe hoje. Claro que quem passa sempre modifica alguma coisa para melhor. Ainda existia o trabalho das obras sociais. Nessa época, nós morávamos em 4, eu, Frei José Osias, Frei André e um que faleceu, Frei Eurípides. Nós moramos lá bastante tempo. E de lá continuamos a vida. Nesse primeiro período, o pároco era o Frei Cristóvão. Nessa segunda etapa, que eu estou me lembrando, eu era o pároco e os outros, todos nós trabalhamos na paróquia, que ainda não estava dividida como está hoje. Nós tínhamos muitas comunidades rurais, depois a diocese criou outras paróquias e essas comunidades, algumas passaram para outras paróquias. Mas ali no bairro Santa Rita, essas comunidades que existem já existiam. Santa Clara, São Francisco, ali Santa Rita, Matriz, e lá embaixo, Santa Nossa Senhora Aparecida. Essas já existiam. Mas quando a primeira vez que eu fui para Santa Rita, para o bairro, nem o asfalto do BR não estava pronto, estava em construção. No bairro, poucas ruas, se não me engano, eram só umas 2 que tinham asfalto. Todas as outras, aquelas travessas, outras ruas, era tudo ainda em terra. Os ônibus não corriam 24 horas. Os carros do bairro, na primeira etapa, eram poucos. Por isso eu me lembro nós tínhamos um Jeep, depois um rural. Eu fiz, o outro Frei Cristóvão não dirigia, eu fiz muitas viagens, isso eu me lembro, à noite, levando doentes, senhoras que iam ganhar bebê, e fazia aquela viagem, que era difícil porque era uma estradinha de terra ainda, começava o asfalto, agora que estou lembrando, lá na ponte, na época a gente falava Ponte São Cristóvão, é um bairro, depois, hoje tem um supermercado por ali, a ponte, começava o asfalto ali. Então foi um período inicial mesmo, tudo, e Santa Rita foi crescendo, foi desenvolvendo tanto o bairro quanto o movimento paróquia. Sempre esse movimento da quinta-feira sempre existiu, a festa, claro que vai mudando, mas sempre também nós tínhamos muita participação em festas, né? Essa devoção a Santa Rita, que já é uma devoção, graças a Deus, antiga e continua firme. O senhor citou alguns elementos interessantes desse primeiro contato com o bairro. O senhor poderia nos dizer como era a paróquia em si, como era o movimento pastoral de evangelização, como foi que vocês desenvolveram esse primeiro trabalho de evangelização ali naquele bairro? Nessa época que eu me lembro, era mais um atendimento, nós não tínhamos assim pastoral disso, pastoral daquilo, também não se falava tanto, né? Eram grupos, movimentos. Me lembro que não existia comunidade São Francisco, não existia Santa Clara, não existia Nossa Senhora Aparecida. Templo e igreja mesmo era só a matriz, que estava em construção. Não tinha a estrutura que tem hoje do ar-condicionado, nem o forro nós não tínhamos, né? Nós celebrávamos muito nas casas, isso eu me lembro. E tinha um senhor que tinha um caminhão, esse caminhão que servia de palanque. Então se colocava ali, nas casas não, dentro de casa, mas quando a gente fazia qualquer um evento, esse senhor é que nos emprestava o caminhão que servia de palanque. Então era realmente uma situação bem mais difícil. O grupo que existia muito dos homens era Liga de São José, se não me engano, Apostolado Oração, aqueles movimentos mais antigos. Tudo que veio depois, Cursílio, Encontro de Casais, isso tudo já é bem mais novo.
nessa época inicial, não existia, era esse trabalho de atendimento, né? Mas sempre as pessoas procuravam a igreja, procuravam os freis, desde aquela época, né? E nós morávamos, já disse, numa casinha ali, que depois desmancharam. A água ainda era de bomba, não é? Não sei se esse poço continua lá ainda. Toda aquela estrutura que tem lá embaixo, é claro que não existia. E foi o início, né? O início. Depois, cada frade que passa vai mudando, vai melhorando, né? Vai construção. Logo depois que nós saímos, no início, Frei Belchor, se não me engano, foi ele que foi logo depois que fez a construção da casa ali, nossa casa anexa à igreja. Mas a estrutura da igreja já era a mesma, né? Com algumas modificações para essa Capela do Santíssimo, mas a estrutura era a mesma. Eu me lembro, esse era um fato até triste, eu me lembro, as paredes eram de tijolos, a gente falava na época, elementos vazados. Eles eram furados, né? Por causa do calor, para ter uma melhor ventilação. E eu me lembro, numa quinta-feira, tinha terminado a missa das 3 horas, 15 horas, o povo já estava saindo e deu um temporal, uma tempestade, meio de repente, e o vento entrou por aqueles elementos vazados e estourou o telhado todo. Estourou e telha caindo. Eu mesmo me lembro de uma telha que caía 1 metro da minha cabeça. Muitas pessoas se esconderam, ficam rindo. Santa Rita, a imagem estava numa cantoneira, numa parede, hoje eu não sei como é que é mais, não me lembro. E algumas pessoas se esconderam debaixo dessa prateleira que tinha na parede da imagem. Quase a metade da igreja ficou destelhada e passou rápido aquela tempestade. Mas isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira já começou um movimento na cidade das pessoas para um novo telhado, e tinha um radialista na época que era muito popular, Casca Grossa, se não me engano era o nome dele, desses radialistas populares, e ele realmente empreendeu uma campanha e outros. No sábado já tinha um grupo colocando as telhas, né? Esse eu me lembro desse fato. Algumas pessoas, que esse barracão que nós tínhamos no pátio também caiu em cima de umas pessoas, umas moças que nos ajudavam, e eu me lembro que eu levei 2 para o hospital, mas sem gravidade. Ninguém se machucou, só acho que mais foi o susto, meu e do outro, e do Frei Cristóvão. À noite, o tempo bonito, nós já celebramos a missa na igreja, vendo o céu, porque muitas telhas sumiram, né? O senhor poderia nos dizer como foi esse pedido do bispo diocesano, certamente do Hermínio, que fez esse convite à Ordem Capuchinha para assumir essa nova paróquia? Como é que se deu esse diálogo? Não tem informação nenhuma, Hércules. Como começou, só me lembro que o Frederico foi o primeiro, que é um estilo todo diferente, de comunicação, né? E antes pertencia, quem atendia lá eram os padres da igreja de Lourdes. Agora era o Dom Hermínio, realmente o bispo era o Dom Hermínio, nessa época, Hermínio Malzone Hugo. E ele, inclusive, era aqui da Diocese de Guaxupé. Era padre aqui da Diocese de Guaxupé, Dom Hermínio, que é a diocese daqui. Mas eu não me lembro como é que foi essas conversas entre os superiores e a diocese, eu não tenho essa lembrança. E nesse primeiro período, como era a relação com o Dom Hermínio e com o clero diocesano? Nesse primeiro período, eu acredito que até hoje, a relação era muito boa. Com o Dom Hermínio, ele era muito simples, muito humilde,
muito humilde, ia muito até ela em casa, e nós, os freis, também o visitávamos, porque tem esses dois lados, né? Às vezes a gente cobra de um lado, mas a gente não faz a nossa parte. E já existia na época a Rádio por um Mundo Melhor, que era da Diocese, e nós tínhamos um programa diário, era a Voz de Santa Rita, isso eu me lembro. Era o Frederico e cada um que passa foi substituindo. Era a Voz de Santa Rita, lá onde funcionava a Cúria, não me lembro, perto da igreja de Santo Antônio. Na época ainda alguns religiosos, a catedral era atendida pelos religiosos, os padres do Sagrado Coração de Jesus, aqueles que têm Padre-Eustáquio em Belo Horizonte. Eram dois, depois é que os diocesanos assumiram. Não existia o número tanto de paróquias que tem hoje, né? Era Santo Antônio, que era a catedral, Santa Rita, Lourdes, São Pedro, foram surgindo outros, né? Hoje nem sei mais. Como o senhor poderia apresentar quais foram as maiores dificuldades nesse primeiro momento que o senhor esteve lá junto à paróquia? Dificuldades nossas, dos Isso, freis. dos freis. Eu acho que essa situação da pobreza do povo nos assustava, nos impressionava, mas ao mesmo tempo a gente percebia a confiança que o povo depositava nos freis, nos padres. Era uma época diferente, né? Mas essa era uma dificuldade, a pobreza, tanto do povo quanto nossa, onde a gente começou a experimentar as dificuldades. Mas isso foi bom para todo mundo. Eu acho que era bom para nós, que talvez a gente às vezes é criado, vamos dizer assim, num ambiente que não bate com o real e nem às vezes com a nossa história, né? Porque normalmente nós todos, os frades, com raras exceções, temos uma origem simples, com raras exceções. Não digo de pobreza, mas de simplicidade, daquela vida às vezes difícil, digna, sim, mas difícil. E às vezes nós corremos o risco de nos acomodarmos ao mundo é assim, não é. O dia a dia a gente sabe que é. Então serviu para a gente ver essa realidade, tanto a nossa história quanto a atual, isso vai se repetindo, né? Mas a gente já percebia o desenvolvimento do bairro, da igreja, né? Da igreja, ainda existiam aqueles senhores que eram os líderes da época. Tinha um famoso lá no bairro, Fé em Deus. Ele tinha um comércio, chamava Fé em Deus, mas era de igreja também. O nome dele era Fé em Deus, apelido, né? E outros, aqueles mais antigos, que no momento não recordo o nome. Hoje está fazendo o quê? Em 70, agora estou lembrando a data. Acho que era 70, 71 que eu fiquei por lá. Faz bastante tempo, né? Uma foto que eu imagino que seja o senhor que estava presente nela, junto com o famoso Padre Vítor Coelho. O que o senhor lembra desse momento? Me lembro bem dessa foto. O Padre Vítor grande, com a imagem da Senhora e o baixotinho, metade do corpo dele. O Padre Vítor era o Vítor famoso no Brasil, né? Com aqueles programas tranquilos que ele tinha. Ele dava não só a parte espiritual, mas ele até ensinava para o povo da roça. Na época não tinha telefone, não tinha nada disso que nós temos hoje, não é? Eu me lembro, fala da foto, eu me lembro de uma primeira Copa do Mundo, que deve ter de 70, que começou a ser, já tinha televisão, preto e branco, mas lá no bairro, quem tinha televisão tinha um comércio lá, naquela avenida de baixo, Venceslau Braz, não, Washington Luiz, era Levi Werneck, da história de lá. Tinha televisão e a gente ia assistir o jogo, me lembro do jogo da final,
na casa, no comércio dele, todo mundo assistindo. Né? A televisão não tinha a imagem que temos hoje, mas era televisão, né? Tudo era novidade. Mas essa foto, a história do Vitor, a paróquia de Lourdes, que trouxe a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E o Padre Vitor é que levava o Brasil afora essa imagem, né? E com toda aquilo que ele tinha, a pedagogia, o jeito dele. E uma senhora, lá da liderança da Igreja de Lourdes, não me lembro qual, perguntou se podia levar a imagem lá na Igreja de Santa Rita. Que as pessoas vinham muito, é claro que nós aceitamos. Então, teve um movimentão com essa vinda da imagem de Nossa Senhora lá na paróquia. Na realidade, a origem era Lourdes, mas passou um dia lá. Esse retrato é dessa época, que eu me lembro direitinho. Padre Vitor, muito grande, né? Mas uma simplicidade, uma humildade e uma santidade também. O movimento dos devotos da Santa Rita, o senhor poderia colocar como crédito o próprio programa A Voz de Santa Rita? Como começou essa peregrinação mais constante ao bairro Santa Rita? Eu tenho a impressão que começou na época do Frederico. Não posso falar muito antes, né? Mas esse programa A Voz de Santa Rita era muito ouvido. Toda a paróquia nossa, nas comunidades todas, na região sul de Conselheiro Lafayette, eu me lembro nós recebíamos cartas pedindo tanto orações quanto aviso. Então, todos os avisos da paróquia, de missa, missa lá em tal lugar, a tal hora, procissão, todos os avisos eram dados através desse programa, Voz de Santa Rita, não sei se era 10 ou 10h30 da manhã, todos os dias, menos domingo, acho que era de segunda a sábado. Era até difícil, porque não era gravado, era ao vivo. A gente ia lá todos os dias, lá na emissora. Hoje se faz gravando, se faz tudo, mas lá a gente ia todos os dias lá na emissora. O horário, mas horário desses emissores não pode atrasar, né? É aquilo marcadinho, mas todos os dias. Então, mas era uma bênção. Na realidade, era uma bênção, tanto para a comunicação, que era o único jeito que nós tínhamos, e quanto eu acho que o movimento foi crescendo acho que se deve muito à Voz de Santa Rita. Depois nós ficamos um período, teve um problema lá com a emissora, nós ficamos um período que a dona de uma outra emissora nos ofereceu horário, Rádio Educadora, nem sei se existe. Mas depois voltamos outra vez para Mundo Melhor. Rádio por um Mundo Melhor, não era isso? Acho que é. Isso mesmo. O senhor esteve lá antes da criação do santuário, da elevação a santuário, e depois? Depois eu tive, já era o santuário. Sim, conta para nós um pouquinho desse movimento. Eu me lembro que eu fui na criação do santuário participando, mas aí já era um outro bispo, Dom José Heleno, se não me engano. Pároco, acho que era o Frei Ederson, nessa época da criação do santuário. Mas todo o movimento eu me lembro, não tenho muita consciência, lembrança de como foi toda essa história, esse movimento da criação do santuário. E as viagens ou a participação das comunidades rurais, como se dava isso aí? Uma vez por mês, nós íamos em cada comunidade. E naquela época as estradas super difíceis, né? Ou poeira demais ou barro, ou verdadeiros atoleiros, né? Mas nós atendíamos naquela época, que eu me lembro, São Geraldo da Piedade, Penha, Vilarino, Paca, Baguari, Rio Corrente, do outro lado, Santo Antônio Pontal, ainda não existia aquela no Alto Morro, que hoje é Vilarino, já existia, mas eram muitas comunidades, né, nossas, que eram da paróquia. E a gente regularmente, religiosamente, uma vez por mês, nós íamos em todas.
Parece-me que nas maiores, que era Paca e Penha, parece que a gente ia 2 vezes por mês, se não me engano. Então, nessas comunidades também tinha liderança, né? Paca, por exemplo, a região tinha um senhor famoso, fazia celebrações, naquele tempo a gente falava o culto, né? Celebração da palavra era o Zé dos Santos, José dos Santos, isso eu me lembro do nome. Cada vilarino tinha um que faleceu agora há pouco tempo ali na igreja Santa Rita, ali no paróquio Santa Rita, era vilarino, e bem, eu não me lembro, mas sempre tinha, todas tinha, né? Umas comunidades que hoje fazem parte aqui, se não me engano, da paróquia de, aquela chegando em Valadares, ou que eram da comunidade Santa Rita. Depois, com as divisões e criações de paróquias, então tudo modificou, né? Mas eram muitas comunidades. Hoje tem bastante, mas já um número mais reduzido. Sem sombra de dúvida, as obras sociais foi um marco, né, na história da paróquia e talvez até da cidade. Sim. Fala para nós um pouquinho desse trabalho social da nossa paróquia. Nisso não existia nada, né? Depois é que, se não me engano, não sei se foi com o Frei Marinho mesmo, ou com outro, que teve início esse trabalho. E muitas pessoas, aliás, muitas famílias, devem o que tem da profissão do pai de família, todas as obras. Na realidade, as obras ajudaram muitas pessoas e foi um bem muito grande, não só para o bairro, mas para a cidade. E esses cursos que hoje nós conhecemos, às vezes, cursos de governo públicos, né, de Senai, Senac, mas não sei o quê, nada disso existia. Então, o trabalho foi em Belo Horizonte, esse trabalho aconteceu muito em Belo Horizonte, Valadares, Belo Horizonte foram as duas grandes paróquias nossas que tiveram esse trabalho muito bem organizado, e muitos freis que passaram por lá. E muita ajuda do povo também, né? Muita ajuda do povo. E esses cursos normais, vamos dizer assim, né? É eletricista, é costura, é pintura, é manicure, eram os cursos. Mas muitas pessoas arrumaram a vida, quer dizer, sobreviveram numa época difícil graças a esses cursos. E por lá ainda deve ter as lembranças desses cursos, né? E nas várias áreas, em várias profissões, né? E isso é claro que exigia muito de quem coordenava, correr atrás de verbas, máquinas e tudo, né? Mas as obras realmente ajudaram muito. E o desenvolvimento também da paróquia, né? Claro que a gente não foi o lado social, mas que ligava também a parte religiosa, né? Claro que se alguém vai ali, vamos ali na igreja que está ao lado, né? Então acho que andavam juntas a paróquia e as obras sociais. Falar de Governador Valadares é pensar também nas imigrações ou ondas de imigração para os Estados Unidos. Como o senhor observou esse fenômeno da imigração no tempo do senhor? Na primeira época, nada. A impressão que naquela época, isso há sei lá quantos anos atrás, ainda não tinha tudo isso, esse movimento. Na segunda passagem minha por lá, aí sim, já era forte. Eu via para muita gente a necessidade, mas eu conheci casos também de famílias que ficaram desagregadas por causa dessas situações, não é? Mas era forte na época, é forte na época. Inclusive na própria paróquia tinha irmãos nossos que às vezes faziam os famosos, tipo coiote, né? Que ajudavam, não iam lá, mas daqui. Até que a polícia começou a cair em cima, mas muitas pessoas, famílias que iam para os Estados Unidos se davam bem, né? Era a região de Valadares, que não pegava só Valadares, mas pegava toda a região. Como aqui, se você chega em determinados locais dos Estados Unidos, Poços de Caldas, mas na realidade não era Poços só, toda a região aqui vizinha Poços, né? É que eu acho que quando arrumava a documentação saía como Poços de Caldas, igual lá, vinha de todo lado ali,
mas era Valadares, né? Então fica a fama. Mas foi um período, hoje eu nem sei como é que está, acho que já não tem mais. Muitos sofreram, muitos se deram bem, outros não tanto, né? Um período mesmo, uma época que surgiu lá na diocese um problema de fiscalização, não sei se é com a Receita, se era com o Ministério do Trabalho, mas que não foi nem culpa de bispo, nem dos padres, é questão de contador, de advogado, alguma coisa assim. E estourou uma dívida muito alta para a diocese. E aí, é claro, cada paróquia tinha a sua dívida. Eu me lembro que eu amanheci um dia lá com uma dívida de 60 mil. 60 mil na época era muito dinheiro. Eu fiquei meio malucado, como diz o povo. Mas ao mesmo tempo eu percebi como é que o povo foi solidário. Eu me lembro que eu fiz uma reunião, nessa primeira reunião, colocando a situação, e acho que todos percebiam que tinha nada a ver com a situação, né? Estourou aqui hoje, mas que vinha de longe. Não culpa dos freis, mas culpa de alguém de escritório, de advogado, sei lá. A minha dívida era 63. Como eu vou pagar isso? Se eu pagasse em 3 meses, era isso. Não, ia para 90, e é claro, ia mudando. Primeira reunião eu fiz uma proposta de R$1.000. Quem podia dar R$1.000, quem podia dar 500, foi a primeira proposta. E consegui, me lembro direitinho, nessa primeira rodada eu consegui 30 mil. Fiz uma campanha, isso, com os parentes que tinham família, alguém de família na América. Consegui mais um tanto, né? E depois foi graças a Deus, os envelopinhos, né? Que é aquela senhora que às vezes não podia, mas cada um dava o que podia, né? Dentro do período marcado e previsto, nós conseguimos pagar essa dívida. Então, ao mesmo tempo que a gente sofre, a gente fica feliz. Olha, o pessoal percebe, né? Percebe o trabalho e agradece e coopera. Frei Paulo, Paróquia Santa Rita de Cássia, 60 anos, o que dizer? Gratidão, agradecimento a Deus por tudo que Ele opera através das pessoas. Aí o Senhor fez em nós maravilhas, né? É o que Nossa Senhora canta. Mas ao mesmo tempo é uma caminhada. Então eu fico pensando que quem está hoje nunca pode esquecer do passado. Como nós não podemos esquecer do passado. Alguém plantou, eu colhi, às vezes eu semeei alguma coisinha, outros podem colher, e assim é a vida. É a nossa caminhada, né? Caminhada de vida, caminhada de padre, caminhada de paróquia, lá, aqui. Então, é gratidão. Eu fico pensando que eu celebrei há 5 anos atrás, 50 anos de padre. Eu me lembro que eu refletia na missa, é como se a gente estivesse subindo uma montanha e lá pelas alturas tem um mirante, a gente avista o futuro longe, mas avista também a trilha percorrida, o caminho que já foi percorrido. É igual casamento, alegrias, tristezas, saúdes, doenças, mas sempre Deus presente. Então o que eu posso dizer é isso, que essa caminhada continue, que os novos continuem firmes, que não desanimem diante das dificuldades, nem os religiosos, nem os leigos. E por coincidência hoje eu digo dia dos leigos, né, da vocação leiga. E o que seria da igreja se não fosse o trabalho e a presença dos leigos? Você imagina Santa Rita, vamos voltar a Santa Rita, tem quantos religiosos lá? 1, 2, 3 agora, se não me engano. O que seria deles se não fosse a presença dos leigos ali? Cada um com seu dom, não é? A gente não pode exigir muito das pessoas, porque cada um tem o seu dom. A gente faz o possível, tanto nós, os religiosos, quanto
os leigos, não é? Mas cada um construindo, cada um dando o seu dom. Aliás, o dom não é para utilidade própria, é para ser colocado a serviço dos outros. E que assim continue com a presença sempre de Deus, a intercessão de Santa Rita, de Cássia. Amém. 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 O senhor gostaria de compartilhar mais uma coisa, um caos engraçado, um acontecimento que marcou a vida do senhor lá naquele período? Não, eu acho que mais ou menos é isso, Hércules, né? Isso. Sempre as dificuldades, onde a gente passa, elas aparecem, né? Mas a gente vai aprendendo com a vida, com os acertos, com os erros, né? E aprendendo a trabalhar, a caminhar, a viver, a ter a paciência, esse exercício não só da paciência, de tudo, mas a gente vai aprendendo, não é? Hoje eu tenho 80 anos, então a gente vai aprendendo com a vida. Aliás, já aprendi muito e tenho a impressão que tem muito a aprender ainda. Frei Paulo, eu agradeço de coração a oportunidade do diálogo. Eu confesso que particularmente estava muito desejoso desse encontro, por ouvir, né, as histórias do Senhor através das testemunhas dos nossos irmãos que estão em Governador Valadares. Então peço a Deus que lhe abençoe. Obrigado pela oportunidade e obrigado por ter compartilhado conosco tanta história e o seu testemunho de vida. Eu que agradeço, se isso for útil para o trabalho, que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Paz e bem. Paz e bem.